Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Jack Brandão do Centro de Estudos Logomagéticos com Desfotós. Mais uma vez estamos aqui no canal Imagens em Foco. Bom, com uma notícia ou com cada vez acontecimentos mais nebulosos. Não é que um tal de um pastor, que eu não vou falar o nome, ficou gritando no púlpito, porque púlpito pode ser qualquer coisa, menos um local sagrado. Porque para mim o local sagrado é um altar, mas enfim, eles têm um púlpito. E no alto da sua ignorância, porque ele se acha sabedor, um homem de fé, um líder religioso, ele vem com uma grande estupidez, dizendo que a universidade é um local, é um antro de maledicência, é um antro de perdição, é um antro de vagabundagem, é um antro que leva ao inferno. A ignorância deste ser é tamanha que eu falei, eu tenho de fazer um vídeo sobre isso. Porque é inadmissível um ser como este, que possui redes sociais e muita gente que o segue, e que inclusive enquanto ele falava essas aberrações, as pessoas aplaudiam. É duro a gente ver isso. Em pleno século XXI, na era da internet e na era do conhecimento compartilhado por todos. Uma pessoa dessa simplesmente quer manter, como o seu próprio nome diz, o seu gado na linha. Como é que essas pessoas se mantêm no poder? Por meio da ignorância daqueles que o seguem. É óbvio que a universidade ela tem o poder de abrir a mente das pessoas. Ela é indispensável para o crescimento humano, para o crescimento individual, inclusive para os mais pobres, para uma ascensão social. Sem a universidade, muitas vezes, nós vamos permanecer sempre na mesmice. E é isso que esses seres querem. Esses seres querem que as pessoas permaneçam em sua letargia, para que eles possam ter cada vez mais carros de luxo, grandes mansões, relógios caríssimos. Ele mesmo, 200 mil um relógio, anda para cima e para baixo, carro de quase 1 milhão. Pastores, enquanto o mestre de Nazaré dizia que não tinha onde dormir, porque não tinha onde repousar, não tinha um local para repousar. Foi o mesmo que nasceu na manjedoura, porque não tinha, num estábulo, porque não tinha o que? Hospedaria no local. Bom, peço que vocês aguardem e escutem aquilo que eu acho a respeito disso e as benesses do estudo universitário. Não deem ouvidos a esse hipócrita, que não passa de um hipócrita, que usa da religião simplesmente para encher seus bolsos e para se manter no Fausto. Mas antes disso, peço que vocês deem um like neste vídeo, curtam, compartilhem, sigam o canal, tá bom? Vamos para a vinheta. Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos discutir uma questão bastante polêmica e preocupante. As declarações de um pastor, ou que se diz pastor, que afirmou que o estudo universitário é como se fosse uma abominação. Vamos analisar essas declarações, mostrar por que elas são tão absurdas e demonstrar a importância da educação superior, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. Primeiramente, vamos entender o que foi dito. Em um discurso numa igreja, recentemente, um determinado pastor, que eu nem vou falar o nome, afirmou que o estudo universitário é desnecessário, de certa forma uma abominação,
sugerindo que os jovens deveriam evitar as universidades e focar apenas em aprender habilidades práticas e manuais ou vender sorvete. Essas declarações geraram grande repercussão e indignação, especialmente entre educadores e acadêmicos, nos quais eu me incluo. Para começar, é crucial compreender a importância histórica e contemporânea do estudo universitário. Desde a criação das primeiras universidades, ainda na Idade Média, a educação superior tem sido um pilar fundamental para o avanço do conhecimento humano. Universidades como Oxford, Cambridge, Harvard, Coimbra, a USP, são centros de inovação, pesquisa e desenvolvimento, contribuindo imensamente para nossa sociedade. No plano individual, o estudo universitário oferece inúmeros benefícios. Primeiramente, proporciona melhores oportunidades de emprego. Diversos estudos mostram e demonstram que pessoas com diploma universitário tendem a ter salários mais altos e melhores condições de trabalho. Além disso, a educação superior promove o desenvolvimento pessoal, incentivando o pensamento crítico, a resolução de problemas e a capacidade de comunicação. Além dos benefícios pessoais, o estudo universitário também traz vantagens significativas para a sociedade. De um modo geral, a educação superior é um motor da inovação, é um motor do progresso. As universidades são responsáveis por grande parte das pesquisas científicas e tecnológicas que impulsionam a humanidade desde sempre. Vacinas, avanços na tecnologia da informação, desenvolvimento sustentável, são exemplos e frutos de pesquisas universitárias. Agora, vamos refutar diretamente as declarações do tal pastor, usando argumentos lógicos e dados, coisas que eles não aceitam. Ao sugerir que o estudo universitário é desnecessário, o tal pastor ignora o fato de que a educação é um direito fundamental e uma necessidade para o desenvolvimento integral do ser humano. Estatísticas mostram e demonstram que países com altos índices de educação superior tendem a ter economias mais sólidas e fortes e sociedades mais equitativas. Exemplos práticos reforçam este ponto. Pense nos avanços médicos, como a criação das vacinas que salvaram milhões de vidas, ou nas inovações tecnológicas, como a internet, que transformaram a forma como vivemos e como trabalhamos hoje. Tudo isso só foi possível graças à pesquisa, graças ao desenvolvimento, muitos dos quais realizados nas universidades. Além disso, é importante destacar que muitos líderes religiosos e teólogos renomados defenderam e defendem a busca pelo conhecimento. A educação não é de forma alguma incompatível com a fé. Pelo contrário, muitos argumentam que entender melhor o mundo através da ciência e da educação é a forma única, muitas vezes, de honrar a criação divina, inclusive. Para fortalecer ainda mais nosso argumento, eu quero falar aqui de alguns depoimentos de especialistas em educação e de pessoas que se beneficiaram do estudo universitário, como eu, por exemplo. Pesquisadores apontam que a educação superior é crucial para o desenvolvimento econômico e social de um país. Alunos e ex-alunos frequentemente relatam como a universidade abriu portas e proporcionou oportunidades que seriam inacessíveis de outra forma. Inclusive,
podemos encontrar na Bíblia referências que valorizam a busca pelo conhecimento. Já em Provérbios, por exemplo, diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquira, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possui, adquira a sabedoria, ou conhecimento. Isso demonstra que o aprendizado e o desenvolvimento intelectual são também encorajados dentro do contexto religioso, apesar de que alguns que se dizem religiosos são contra. Então, essa afirmação de que o estudo universitário é uma abominação, por exemplo, não é apenas uma inverdade, não tem fundamento, como também é prejudicial. A educação superior é vital para o desenvolvimento individual e coletivo, e não apenas abre as portas para as melhores oportunidades de emprego e crescimento pessoal, mas também impulsiona o progresso da sociedade como um todo. Devemos, portanto, valorizar e defender a educação, questionando e criticando radicalmente qualquer declaração que a desmereça. Por isso eu digo para vocês, esses que se dizem pastores, que se dizem cristãos, que se dizem religiosos e que são contra a educação, eles não estão preocupados com você. Eles não estão preocupados com a sociedade. Eles estão preocupados com o seu próprio bolso. Quanto mais ovelhas, mais fácil de manejar. Não à toa são pastores. O que um pastor faz? Leva as ovelhas, tange as ovelhas, apacenta muitas vezes as ovelhas. Diferentemente do que Jesus diz, que Jesus diz que ele é o pastor, o bom pastor, porque o pastor dá vida pelas ovelhas. Olha que diferença isso. Agora, tal pastor, como tais pastores que nós estamos vendo, estão preocupados simplesmente com seu bolso, o bolso deles. E isso é muito triste, porque você viver em função de uma religiosidade ou de uma religião calcada no dinheiro, isso não te dá prazer. Pode até te dar benefícios. Só que é isso que esses caras fazem. Quando esse tal grita contra a educação, dizendo que a sua filha vai se tornar uma vagabunda, que seu filho vai se tornar um nóia, por exemplo, olha, eu não tenho o que falar. Enquanto professor. É interessante que há 13, 14 anos eu lancei este livro, Douglas e o Livro de Luz. E neste livro eu falo, há mais de uma década, tudo o que está acontecendo hoje. A morte de professores, a perseguição dos professores por líderes muitas vezes religiosos. Muitas pessoas falam que isso é um retrocesso à Idade Média. A Idade Média foi uma época brilhante. Nós não podemos comparar essa idade nebulosa, essa idade das trevas que se coloca hoje, com uma época em que não havia sequer o códice. As pessoas não tinham condição, por exemplo, de ir atrás de conhecimento, porque não havia, você tinha que trabalhar. Agora, no século XXI, que nós temos a internet, que nós temos todo o mundo nas nossas mãos, uma pessoa como essa, um desqualificado, tratar a universidade, tratar o ensino universitário dessa maneira, demonstra claramente que essa pessoa não tem boa fé. Não à toa basta olhar os relógios de luxo que ele tem, os carros de luxo que ele tem, enquanto Jesus andava praticamente descalço, não tinha duas túnicas. É diferente. Se você vir que seu líder religioso anda no Fausto, anda no luxo,
ele procura, ele demonstra, ele busca, ele prega um mestre que não é Jesus Cristo. Um mestre que não nasceu numa estrebaria, que não nasceu numa manjedoura, mas que nasceu num palácio. É muito triste isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado este vídeo. Mais uma vez eu peço para que vocês curtam. Me sigam. Sigam-nos aqui no nosso canal. Nós buscamos sempre trazer cultura e informação para vocês. E já que eu falei do livro, olha, procurem esse livro. Douglas e o Livro de Luz. Eu vi que há muitos desses livros nos sebos por um preço barato. Muito barato. E quem quiser um novo, melhor ainda. Que é importante para a gente também. Mas olha, eu estou falando sério. Vejam, eu procurei esses dias muito barato. Porque algumas escolas adotaram e o pessoal acaba dando para o sebo. Não tem noção do que eu escrevi aqui, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.